chama alguém e apareça, que eu estou aqui de segunda a sextas. Eu digo que a oratória é para os fortes porque 7 da manhã não é fácil, né? São poucas as pessoas que aparecem por aqui 7 da manhã. Mas é uma é uma prova da atitude, digamos assim, da pessoa estar aqui. Não é para qualquer um, né? 7 da manhã significa que se eu vou se eu vou assistir esse negócio, já tem que estar acordado mais cedo, né? E em época de Covid, para quem está confinado em casa, tipo, para que eu vou acordar cedo, né? E se eu não estou confinado em casa, eu tenho que sair para trabalhar, aí tu tem mil coisas para fazer e tu acaba não vindo. Então é um teste de resistência. Para quem quiser, temos aqui de graça todos os dias alguma coisa nova sobre comunicação. E hoje eu vou falar sobre aquele diabinho e aquele anjinho que existem dentro de ti e que ficam brigando cada vez que tu quer tomar a iniciativa para falar. Eu já passei muito por isso no passado. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu sou uma das pessoas comuns que só aprendeu a usar esse poder da comunicação que cada um de nós tem. E é por isso que eu faço esse tipo de live. Esse trabalho ele é um trabalho para resgatar pessoas que passaram pelo que eu passei e que tiveram que passar por uma longa jornada até desenvolverem essas habilidades da comunicação. E eu entendo que essa minha jornada que foi tão longa e tão me privou de tanta coisa até um certo momento da minha vida, não precisa privar da tua. Se você tiver alguns atalhos, o meu grande papel aqui é te mostrar quais são os atalhos. Só que os atalhos, na verdade, não te mostrar os atalhos, te mostrar o caminho. Porque atalho mesmo não existe. Se você quer desenvolver teu poder de comunicação, não existe atalho, existe o caminho. Muitas pessoas se negam a caminhar por esse caminho, acabam desistindo, porque vem barreiras. Então eu não estou aqui para te dar atalho, não. Eu estou aqui é para te ajudar a romper com as barreiras. Isso sim. Buenas. Então vamos lá. Então assim, ó, o que acontece? O que é isso que vem na tua cabeça? Que a gente chama de diabinho e de anjinho, né? Essa representação que a gente vê nos desenhos. Tem lá um diabinho de um lado e tu tem um anjinho do outro e um fica dizendo: "Ah, eu acho que tu não deve falar. É melhor não falar, é melhor não se expor". E o outro fica dizendo: "Vai lá, deixa de ser fiasquento, vamos lá, vai, fala qualquer coisa". Não sei qual desses dois seria o diabinho e qual desses dois seria o anjinho. Porque ambos têm aqui, tanto aquele que te leva a querer falar, quanto aquele que te leva a não querer falar, ambos têm um propósito positivo. Aquele que te quer ver falar, ele está querendo que tu tome a iniciativa, que tu se desenvolva. Poderia ser o diabinho, poderia ser o anjinho. E aquele que tu não quer, que não quer que tu fale, também tem uma boa iniciativa. Ele está querendo a tua segurança. Ele está querendo que tu te preserve de passar vergonha. Então esse também podia ser o anjinho e podia ser o diabinho. Logo, para começar nossa conversa, já te digo que nenhum deles é anjinho nem diabinho em si mesmo. O que tem aí na tua cabeça, e a gente costuma chamar de diabinho ou anjinho, na verdade é o teu pensamento. Na verdade não é um, são vários pensamentos. Então são pensamentos que estão aí dentro de ti, que estão borbulhando e que vêm na forma tradicional
um desenho animado de diabinho e anjinho, mas não são. E como é que são esses pensamentos? Em primeiro lugar, né, esses pensamentos eles não são você. A gente tem uma concepção que é bastante tradicional a respeito dos nossos pensamentos, cartesiana. Cartesiana porque vem da concepção filosófica de René Descartes, que diz que foi aquele cara que disse penso, logo existo. Eu penso, logo existo. Descartes chegou à conclusão de que pelo fato dele pensar é que ele existia. Eu não vou entrar no debate filosófico, até porque também não me sinto tão qualificado a fazê-lo. Teriam pessoas muito melhores para fazer esse debate filosófico do que eu. Mas dizer que se você acredita que é porque você pensa é que você existe, há uma grande possibilidade, e a maioria das pessoas incorre nessa possibilidade, que é de que você acaba se identificando com esse pensamento desse diabinho ou desse anjinho, enfim, desse pensamento que vem na tua cabeça. Você acaba achando que você é esse pensamento. E pelo fato de você achar que você é esse pensamento, você se sente partilhado. Tem dois de você aí dentro que estão brigando para ver se você deve falar ou se você não deve falar. E aí você acaba se sentindo partilhado e indeciso, e o indeciso fica bloqueado, ele tende a não agir, ele tende a ficar paralisado. E como a situação de indecisão ela exige muita energia do teu cérebro, ela cansa. Quando tu fica nesse debate interno, cansa. E aí você desiste. E desiste, muitas vezes, essa desistência, ela coloca, é uma pedra no assunto de falar. E aí você vai colocando pedras, 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 pedras em cima desses desafios de fala, até que você percebe que você tem um bloqueio gigante na tua frente. E aí você não consegue mais falar para nada. Você não tem mais boca para nada. Você vai se tornando uma pessoa passiva. E isso, que é pior, não acaba com os pensamentos aí dentro de ti. Eles continuam existindo, mas cada vez menos, digamos assim, menos influentes da tua ação. Eles te deixam só gastando energia. Então, assim, o que acontece? Eu descobri como é que funciona esse poder, esse pensamento que fica aí enchendo o saco, esses vários pensamentos. Eu fui entender bem sobre isso quando eu fiz meu primeiro curso de PNL, Practitioner em PNL. Lá eu entendi bem esse negócio. Lá eu aprendi uma técnica muito louca, que é a ressignificação de 6 passos, criada por Richard Bandler. Essa técnica é uma coisa muito louca. Ela mostra, de um modo muito dramático, o quanto essas vozes interiores, esses pensamentos interiores entram em choque dentro da gente. E muitas das coisas que das nossas dificuldades, elas vêm disso. Assim, nessa técnica, só para vocês perceberem e entenderem como ela é dramática e como a gente percebe isso. Através dessa técnica você entende que qualquer não, mas a maior parte dos problemas
Por exemplo, se eu tenho um problema para... Vou pegar e tirar desse contexto de falar, né, de falar em público para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tenho um hábito ruim, que eu queira me livrar, do tipo, eu fumo, eu quero parar de fumar. O que acontece? Quando você aplica essa técnica da ressignificação de 6 passos, e para algumas pessoas essa técnica ela é muito eficaz, ela resolve o problema. O que acontece? O terapeuta, ele entra em contato com a pessoa e ele busca numa manifestação inconsciente da pessoa que está ali sendo tratada, uma manifestação inconsciente da, daquilo que limita a pessoa, da limitação que a pessoa tem para poder parar de fumar, por exemplo. Tá? Então, você pede para que aquilo que te limita para parar de fumar se manifeste durante a sessão. E é muito louco porque se manifesta num gesto, muitas vezes, num tipo de respirada, né, num cacuete, se manifesta de algum modo, fisicamente. E a partir daí você identifica essa parte da pessoa, essa força do inconsciente da pessoa que, por exemplo, não deixa a pessoa parar de fumar, como uma parte da pessoa, uma parte limitante. Então você tem a parte limitante, que seria o diabinho, que não deixa parar de fumar. E aí depois você busca nessa técnica, que aqui eu não vou falar da técnica, mas só para você ver como é que eu percebi isso, como é que eu descobri isso. Você busca na técnica a parte... Então você descobriu a parte limitante, conversando com a pessoa e pedindo para essa parte limitante dar um sinal. Então você pede para a parte limitante dar um sinal e vem um sinal inconsciente. Pode ser, sei lá, uma levantada de sobrancelha, como eu acabei de dar. Vem, simplesmente vem o sinal. Então você tem a parte limitante e você descobre, você pede para dentro da pessoa, que a pessoa está ali só te ouvindo, tá? A pessoa está em estado alterado, ela está como se fosse hipnotizada, tá? Um estado alterado de consciência enquanto eu estou falando com ela. Ela fica, é quase que um transe, tá? Então eu estou falando com ela e aí eu peço para a parte criativa dessa pessoa, ou seja, existe uma parte da pessoa que é criativa, para que ela crie soluções alternativas dentro do inconsciente, crie um número de soluções, 3 soluções, alternativas para ela evitar aquele hábito, para ela fazer algo diferente do hábito de fumar. Para que cumpra a mesma função. Opa, então tem mais uma parte. Então tem uma parte do inconsciente que quer fumar. Aliás, não, são 2 partes. Uma parte do inconsciente que quer fumar e outra criativa. Ok, mas eu descubro qual é a função, qual é a finalidade dessa parte que faz a pessoa fumar. Qual é a finalidade? Por que essa pessoa quer fumar? Eu descubro isso fazendo perguntas para a pessoa. Eu descubro que, por exemplo, a parte que quer fumar da pessoa, ela quer fumar porque ela quer, aquilo ali dá para ela uma sensação de conforto, uma sensação de alívio, uma sensação, sei lá qual é. Digamos que seja conforto ou tranquilidade. Ela é ansiosa e sente tranquila na hora que fuma. Seja lá por que razão, mas ela faz essa associação. Então, eu peço para a parte criativa da pessoa que busque alternativas para que ela se sinta tranquila sem ter que fumar, de um outro modo. E aí, olha que louco, a parte do inconsciente criativa, uma outra parte, cria alternativas dentro do inconsciente da pessoa. E tu pede para ela assim, cria aí as alternativas e quando criar me dá um sinal. Para cada uma dessas 3 alternativas que tu criar aí no teu inconsciente, me dá um sinal. E a pessoa está ali. Ela pode estar até de olhos fechados. É muito legal fazer isso no estado de hipnose mesmo. A pessoa está de olhos fechados e ela te dá um sinal. Pode ser um sinal que tu já combinou com o inconsciente dela, por exemplo, com o dedo. Levanta o dedo cada vez que tu tiver uma alternativa
nova a fumar. E aí a pessoa vai lá e mexe com o dedo. Segunda, terceira. Né? Com movimento involuntário, inconsciente. Ou seja, eu peço para a pessoa que um movimento involuntário e inconsciente, como por exemplo esse do dedo, manifeste soluções da parte criativa do cérebro, do inconsciente. Isso significa que dentro da pessoa existe uma parte responsável por limitar ela, por deixá-la trancada nessa atitude de, por exemplo, fumar, e existe uma parte que é capaz de criar soluções. Ambas estão dentro da pessoa. Ambas se manifestam através de pensamentos. Só que essa parte criativa, essa parte do teu inconsciente que criaria soluções, ela geralmente está bloqueada por essa parte limitante. E aqui eu estou dando um exemplo bem simples, mostrando duas partes. Eu vi isso acontecer quando eu fiz o meu curso de practitioner em PNL e depois apliquei essa técnica inúmeras vezes no meu consultório para inúmeros problemas diferentes, e aí eu pude entender de um modo dramático. Quando eu digo que é dramático é porque eu pude ver isso acontecendo. E aí eu pude perceber que não existe essa coisa de diabinho e anjinho. O que existe são pensamentos, e pensamentos são partes do teu inconsciente. Partes. E essas partes do teu inconsciente são partes de ti. Partes que estão lá prontas para falar alguma coisa através do pensamento. Então tu tem essas partes dentro de ti, do teu inconsciente, que se manifestam pelo teu pensamento. E essas partes não são você. Tu é outra coisa. O que tu é uma outra coisa, não são esses pensamentos. Essas partes do teu inconsciente, elas são como se fossem funções, finalidades, que se manifestam e muitas vezes se degladeiam aí dentro de ti. Então imagina, não é... Vamos imaginar que dentro de ti existe uma parte, por exemplo, que é furiosa, que é brava. Tá? O furioso, tem um furioso aí dentro de ti, uma furiosa dentro de ti, que está ali sempre para se revoltar, para brigar. Tu tem uma outra parte dentro de ti que se faz de vítima, que se sente vítima quando as coisas acontecem. Ai, meu Deus. Ai, sempre é comigo que isso acontece. Tu tem o furioso que se revolta. A porcaria, essa bosta que não funciona. Teu computador não funciona. Esta merda que não funciona, vou quebrar tudo. O furioso. Tu tem outra parte dentro de ti então que é a vítima. Ah, esse computador que não funciona é sempre comigo. Ó vida, ó azar. Tu tem outra parte dentro de ti que, por exemplo, é o preguiçoso. Em que tu olha para o teu computador e pensa, eu tinha tanto que escrever meu TCC, mas vamos fazer uma pipoca e ver uma Netflix. Esse é o preguiçoso. E assim vai. São várias partes. Quando tu precisa falar alguma coisa, tu precisa fazer uma apresentação, tu precisa falar, tu quer falar com alguém e é importante, essas partes vão aparecer. Essas ou outras. Tu tens, por exemplo, uma parte dentro de ti que pode ser o perfeccionista, que tem vontade de falar, mas só vai falar se tiver perfeito. Enquanto não tiver perfeito, eu não faço. Não vou falar, eu não preparei bem, não está suficientemente bom para poder falar, então não vou falar. Essa parte é o perfeccionista. Tem uma parte dentro de ti que é responsável pela perfeição. E aí tu não fala. Tu tem uma parte dentro de ti que, por exemplo, ela te trava porque ela é uma parte responsável pela tua segurança e ela diz assim, não, isso aí de se expor não é seguro,
Isso aí pode te gerar um trauma. Isso aí pode dar louco. Isso aí pode acabar com a tua reputação. Então a parte que está responsável pela tua reputação. Então existem partes aí dentro de ti, partes diferentes que se manifestam através de pensamento. E aí vem aquela voz interior, é uma voz interior que tu tem que fica dizendo para tu não fazer, para tu não falar. Tem uma parte que eu gosto de chamar de o cansado. Tem uma parte dentro de mim que é cansada. Essa parte cansada, ela dá desculpa. O cansado. O cansado, ele dá desculpa. No meu caso, hoje, não mais. O cansado, ele dá desculpa não para não falar. Ele dá muita desculpa para fazer exercício físico. O cansado fala assim dentro de mim. Tipo, eu já tô aqui no sofá. Tá tão bom. Tô lendo meu livro. Adoro ler. Agora eu vou parar pra me mexer. Não dá. E é engraçado porque essas partes que estão dentro da gente, muitas vezes, se manifestam com modelos de outras pessoas. E, e aí eu vou te dar a solução já. Já vou falar. Antes de falar desses modelos, eu vou te dar a solução para isso. Como é que a gente resolve isso, né? Essa voz que fica aí dentro e como é que a gente fica preso por essas vozes. Elas enfraquecem o nosso poder de atuar, de agir para resolver o problema, para falar. Como que a gente faz? Vou te dizer. Antes de dizer, deixa eu só agradecer os coraçõezinhos que as pessoas estão mandando aí. É muito fotos. Me ajuda muito. Quanto mais coraçõezinhos tu manda, mais relevância tem essa live. E mais ela tem chance de aparecer para outras pessoas que também precisam entender dessas coisas para poder desbloquear a sua atitude para aprender comunicação, para terem uma oratória melhor e conseguirem se desenvolver. E nesse momento, a Giovana me fez uma solicitação para falar. Adoro. Já vou dar a palavra para ti, Giovana, e aí a gente vai falar sobre a solução deste problema. Se eu só ver antes, eu tinha uma pessoa que escreveu aqui. Olha só. Celodias. Tirei nota mínima no TCC pela dificuldade de falar. Fui eu que fiz o trabalho e tinha me preparado para falar, mas na frente dos professores a voz não saía. Olha que louco. A voz não saía. Por que a voz não saía, né? Tem várias razões para isso. A gente pode... Aqui é uma contribuição que tu está dando com a tua história. Mas tem várias razões para isso. Pode ter sido um problema desse pensamento, que ficou te bloqueando, mas pode ser às vezes um problema de preparação. Né? Conversando contigo, talvez. Não, com certeza dá para descobrir o que aconteceu e qual é o teu ponto mais fraco. Né? Deixa eu ver se ainda tem... a solicitação se foi. Me manda de novo, Giovana, se tu quer falar comigo. Ou talvez foi sem querer, né? Às vezes as pessoas apertam sem querer na solicitação. Se tu quiseres, manda de novo, tá? Beleza. Às vezes a pessoa aperta até para mandar um coraçãozinho, aperta numa solicitação. Esses dias entrou uma pessoa sem querer, assim, um tempo atrás. Tipo, opa, eu não sabia que entrava, tá? Mas quem quiser, fique à vontade. Não, agora, Giovana foi, gostei, Giovana. É sério, ela tá pronta para falar comigo. Vamos lá, aguardando Giovana. Tchau, 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 tchau. Giovana, sua câmera está virada, eu acho. Será que ela sabia que ela pediu a solicitação? É uma surpresinha isso aqui. Giovana, você está no mundo. No mundo de 6 pessoas que nós temos agora aqui. 7 da manhã. 7 e pouco já. Giovana, acho que ela fez sem querer mesmo. Pô, Giovana, querida, bom dia. Tu ligou, tua câmera tá ligada do lado invertido. Apareça. Não, não rolou. A Giovana, de verdade, falar, achou demais, né? Pesado.
Nem todo mundo consegue falar ao vivo ainda, mas uma hora aparece aqui e fala, Giovana. A Giovana tem o nome da minha afilhada, Giovana. E ainda com 2 N's, ó, igual a ela. Muito bem. Então, como é que tu resolve o problema dessas vozes aí que ficam se degladiando? Olha só. Essas vozes. Em primeiro lugar, então, tu precisa saber que elas não são você. Como é que tu sabe que elas não são você? Como é que tu percebe isso? Eu vou sugerir o seguinte exercício para ti. Esse exercício, ele é de um... Ele nem é específico... A PNL trabalha com isso, mas esse exercício ele está muito, muito bem explicado naquele livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Ele propõe que tu faça esse exercício, que é um exercício simples. Aliás, um livro que eu recomendo, tá? O Poder do Agora. Eckhart Tolle. Ele diz o seguinte, imagina que tu... O exercício que eu vou te dar ele não é bem o do Eckhart Tolle, ele é uma mistura com o que eu faço, tá? Imagina que tu tem esse pensamento que está te impedindo de falar, está ali te incomodando. Imagina que tu dá um passo atrás nesse pensamento. Esse pensamento, como eu te disse, pode ser que ele está te impedindo de falar, mas pode ser que ele está te impedindo de aprender, de ensaiar, de treinar oratório. Ele está te impedindo de alguma forma. Porque para você aprender a falar em público, ou mesmo tomar iniciativa de fala numa reunião, com uma pessoa só, você precisa treinar. Você precisa ir atrás. Mas essa fala, esse pensamento está te impedindo. Então o que você vai fazer? Você vai dar um passo atrás. Você imagina que está dando um passo atrás. Então, aqui está o teu pensamento, aqui na tua cabeça. Imagina que tu dá um passo atrás e que tu consegue enxergar teu pensamento. E eu sugiro, aqui vem a minha sugestão, eu sugiro que você dê um nome para esse pensamento. Tipo assim, é o cansado. Aí, o cansado. Deixa eu olhar o cansado. Aí tu dá um passo atrás e enxerga o cansado. Essa criatura que agora está dentro de ti, esse pensamento, que agora tu tornou ele uma criatura. Tu está olhando assim, sem vergonha, tá aqui. Eu estou olhando pro cansado. Aí tu tem o cansado, fica aí de boas. Pra que treinar esse negócio? Relaxa. Esse é o cansado. Aí de outro lado, aí tu tá enxergando ele, tá? Tu tá enxergando o cansado. E aí tu tem condições de olhar para esse cansado e falar com ele, putz, tu é o cansado. Se tu é o cansado, tu não é eu. Tu é só uma parte de mim. Eu sou esse cara aqui que está olhando para esse cansado. Ou seja, quando tu dá um passo atrás, tu acaba te colocando acima desse pensamento. E só isso já é uma coisa muito legal. Ou seja, você consegue perceber que você não é esse pensamento, dando um passo atrás. Você tem condições até de julgar esse pensamento. Mas eu não sugiro que você julgue ele. Na verdade, quando tu deu o nome para ele de cansado, tu até julgou, né? Tudo bem. Então, assim, tá aqui o cansado. Então você já está se distanciando dele. E aí o que acontece? Tu pode chamar uma outra parte de ti para te auxiliar nisso. Que outra parte de ti? Aí eu sugiro que tu crie outra parte de ti para mostrar para esse cansado que ele é um cansado. Chame o auxílio de outra parte. Você é o protagonista, você é o diretor da peça aí dentro de ti. Essa peça, esse teatrinho que está acontecendo. Então você chama outra parte de ti que te, vai te ajudar a fazer esse cansado parar de falar. E que outra parte vai ser essa? Se tu não descobrir ela aí dentro de ti, tu pode chamar um auxiliar. Eu, por exemplo, tenho alguns auxiliares. Vou dar alguns exemplos.
para fazer exercício físico, eu tenho uma parte dentro de mim que é a Letícia. Letícia? Sim, minha mulher. A minha mulher, ela é terrível. Ela é o chefinho para exercício físico. Ela é minha coach. Coach, coach do coice, entendeu? Ela é a coach do coice. Ela vem me dar um coice. Ela pega e se eu não estou afim de... Se eu dou uma desculpinha qualquer que ela detecta, uma postura de desculpa, não é nenhuma desculpa que eu verbalizei, é uma suspirada, tipo assim, hoje nós vamos fazer exercício às 11, tá? Hoje. Se eu pegar e for tipo 10h30 e ela disser assim, ela 15 para as 11, ela me diz assim, vai lá trocar tua roupa pra gente fazer exercício, que a gente tá fazendo exercício em casa, né? E se eu tô ali trabalhando, ou lendo, sei lá o que, e eu pego e faço, aham, só essa suspirada, ela já, o que foi? Qual é o problema? O que foi? E aí eu, nada, eu pego e vou fazer o exercício, vou trocar de roupa e já resolvo. Ou seja, ela detecta o meu desânimo em segundos. E aí o que acontece? Quando eu estou sozinho e eu não tenho a Letícia presencialmente, eu procuro trazer essa parte que eu chamo de Letícia, de coach do coice, para falar com o cansado e para dizer pro cansado, cala a boca, chegou, vai te catar. E aí essa parte, é como se eu pegasse ela de protagonista da historinha e me colocasse para fazer. Eu tinha um ex-colega também, que foi meu sócio, que uma vez me chamou de preguiçoso. Nossa, isso foi muito impactante. Muito impactante. A gente era sócio e eu não tinha. Eu tinha coisas, na época eu era ainda muito. Eu era sócio numa empresa com ele e eu tinha. Ao mesmo tempo era professor, mas eu não tinha saco para as coisas da empresa. Não tinha saco, eu não tinha maturidade para ter uma empresa e fazer o que tinha que fazer. Na época eu estava muito envolvido com sala de aula e tudo, eu não tinha noção do que era atividade empresarial sendo dono de um negócio. E aí eu assumia cargos dentro da instituição onde eu trabalhava e cada vez me distanciava mais da empresa. E eu chegava até, como ele vinha sempre me cobrar coisas, era uma empresa voltada para educação, para treinamento. E eu gostava de fazer a atividade fim, mas eu detestava fazer as outras coisas empresariais. E teve um dia que ele me disse assim, sabe por que tu não faz isso? Porque tu é preguiçoso. Cara, quando ele me disse isso, claro que na hora eu fiquei na defensiva. Eu disse, qual capaz que eu sou preguiçoso? Eu faço 1000 coisas. Eu todos os dias estou trabalhando, eu dou 44 horas de aula semanalmente na instituição. Ele falou, tu é E aí ele pega e me olha e me diz, tu é preguiçoso para tua empresa. E aí eu, putz, sou preguiçoso para minha empresa. Na hora eu resisti de todas as maneiras ao que ele estava me dizendo, mas depois a ficha caiu. E ele, por incrível que pareça, se tornou, mesmo eu tendo as minhas divergências com ele, a gente não é mais sócio, porque não deu certo a empresa com ele. Não deu certo tanto por mim, quanto também por algumas coisas que ele fazia, mas ele acabou se tornando uma voz importante. Eu até hoje tenho ele. Que eu chamo ele eu chamo ele de chato, tá? Um chato que vem ali e me chama de preguiçoso quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero, mas que é preciso para as coisas da minha empresa. Eu chamo ele, o chato que me acusa e que faz com que eu levante para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, mas eu só consigo fazer isso se eu dou um passo atrás. E se eu olho como se eu fosse o diretor da cena,
Eu sou o diretor desse filmezinho. E eu vou fazer com que o protagonista não seja esse cara. Eu vou fazer com que o protagonista seja esse outro cara, que vai fazer com que esse se mexa, ou com que esse cale a boca para que eu me mexa. E eu faço o que tem que fazer, o que é importante fazer. Tá entendendo? O processo para você resolver um drama mental, ele também é mental. E ele vem disso, de você se distinguir dessas vozes e fazê-las trabalharem para ti, para aquilo que é importante que seja resolvido. Tá entendendo isso? Massa, né? Isso é muito massa. Isso aqui é o que se chama, saber lidar com isso, é o que se chama de inteligência intrapessoal. A inteligência que lida com as tuas forças inconscientes. E esse tipo de coisa não é... Tu percebe que isso aqui não é a oratória em si, mas isso é o que habilita a que tu exercite a oratória em si. Nessas lives das 7 da manhã, eu tô aqui não só para falar de a tua postura, a tua voz, não sei o que, a tua apresentação, não. Eu tô aqui para falar disso também, é claro, mas o Café com Oratória é para falar disso que está aqui dentro, que te impede de falar. E isso que está aqui dentro, muitas vezes, é o mais importante a ser resolvido. Se tu resolve isso, todo o resto se desenvolve treinando. O resto da oratória é tu aprender a técnica e treinar. O problema é que as pessoas se sentem impedidas para treinar. Porque elas não... Claro, elas não sabem das técnicas, mas não é só isso. Elas não conseguem, elas ficam paralisadas. Muitas das pessoas ficam paralisadas. Louco isso. Entenderam, pessoas? Deixa eu ver como é que tá o povo aí. Olha, bastante gente tá aparecendo aí. Que massa. 7 da manhã. O pessoal tá vindo às 7 da manhã. Tá começando a vir. Eu sabia que as pessoas iam aparecer às 7 da manhã. É só uma questão de, primeiro, descobrirem. Em segundo, né? Segundo, virem. E esses coraçõezinhos que vocês estão mandando me ajudam muito a que as pessoas venham. Deixa eu dar um high five aí pro povo. Se tu tem uma dúvida, olha só, tô vendo pessoas queridas aqui. A Thaís, a Paloma, que tem vindo muito. Minha prima, Neida, querida. Jonathan, Priscila, grande Priscila. Giovana, que quase entrou e quase falou comigo, mas não acabou não falando. Opa, apertei em botões que eu não devia apertar. O que mais aqui? Deixa eu ver quem mais tá aí. Tô dando um high five aí pro povo que me assinou. Muito bem. Se tu tá curtindo essa live e tu quer me ajudar, se tu quer retribuir isso que tu tá aprendendo aqui, te peço que tu clique nesse aviãozinho aqui e encaminhe essa live para alguém, talvez até para o teu próprio story, para que amanhã tenha mais gente aqui e esse negócio fique mais massa do que já é. Todos os dias eu trago um tema novo. Esse tema eu descubro geralmente às 6:30 da manhã, mas nada impede que esse tema seja trazido por você. Se tu tem um tema, alguma coisa que tu acha legal de perguntar, alguma situação específica, me mande se tem alguma dúvida. Para mim isso é um material muito válido, muito útil, porque da tua dúvida eu ajudo de várias outras pessoas que podem aparecer por aqui. Acredita que a tua dúvida, ela não é só tua. A tua dúvida, ela é de um monte de gente. Eu não fazia ideia disso. Quando eu comecei a trabalhar com a internet é que eu fui perceber como a dúvida de um realmente é a dúvida de vários. Eu, como professor em sala de aula, eu sempre disse isso, mas eu não me dava conta de um modo tão forte de como esse negócio é real. Porque em sala de aula, às vezes você tem uma turma pequena, 20 alunos, e a dúvida de um daqueles 20 não é a de nenhum outro, dos outros 19 que estão na sala. Mas, quando tu pensa em uma pessoa que está perguntando aqui, e nas milhares de outras, milhões até de outras
no Brasil inteiro, a chance de que a tua dúvida seja de outro, ela é muito grande. Então, ajuda muito se tu mandar uma pergunta, tá bom? Pode mandar até por direct para mim, que eu respondo. Às vezes eu respondo para ti diretamente, se é muito específica, e quando eu vejo que tem esse potencial de gerar uma solução para outras pessoas, eu respondo aqui na live, o que fica muito mais legal. Deixa eu dar outro recado. Se tu perdeu alguma live passada, por enquanto, eu estou colocando elas no meu YouTube, no meu canal no YouTube, que é um canal bem pequenininho, tem 300 e poucas pessoas. Aliás, te convido a se inscrever nesse canal do YouTube. Tu encontra ele no link da bio. Todas as lives eu estou postando lá, tá? Claro que elas estão, eu estou postando desde a primeira, cada dia eu posto uma, então tá lá pela live 7, 8, 9, por aí. Então as passadas, se tu quiser ver, tu encontra lá. Por enquanto elas vão ficar abertas, tá? Aproveita e vê logo. Depois elas vão ficar limitadas, essas lives elas só vão poder ser acessadas para quem estiver no canal do Telegram. Que canal do Telegram? Sim, eu vou criar um canal do Telegram. Quando eu criar o canal do Telegram, eu aviso aqui. Mas enquanto o canal do Telegram não está criado, as lives estão todas lá abertas ao público. Quem quiser olhar as lives passadas, eu coloco lá o tema, tem até o tema. Daqui a pouco tem o tema do teu interesse, aquele tema que tu precisava. Vai lá, olha e também comenta, que ajuda muito. Tá bom, pessoas. Entenderam esse lance, então, do pensamento? Do poder que o teu pensamento tem para te parar ou para te jogar adiante? Só para terminar, só vou dizer uma coisa para vocês. Tudo isso tu resolve aí dentro da tua cabeça, e tu resolvendo isso, tu vai conseguir ir para a ação. Ir para a ação significa ir para o campo de batalha. O campo de batalha pode ser a vida real e o desafio que tu tem na vida real, tá? Desafio de apresentar. Por exemplo, eu quero ser um palestrante, eu quero ser um professor, quero fazer o meu TCC, quero falar durante uma reunião que eu nunca consigo falar, quero me posicionar na minha casa, quero falar no aniversário de 15 anos da minha filha. Não sei, tu tem o desafio real. Esse é o campo de batalha. Mas, antes desse desafio real, tu tem outras atitudes que essa vozinha pode estar te bloqueando até hoje, que são atitudes para te preparar para o desafio real. E a maior parte das pessoas que não vão para o desafio real, elas não vão também para os desafios que te preparam para o desafio real, que seriam aqueles treinos, porque as pessoas acham que esses treinos não vão me levar para o desafio real. Elas não conseguem enxergar que o treino é fundamental para o desafio do campo de batalha. Então tu precisa, esse pensamento que vem, essa vozinha a que eu me referi na live de hoje, ela te bloqueia não só para o desafio real, ela te bloqueia para esse treino, para esse outro campo de batalha que veio antes do campo de batalha forte, digamos assim. Esse campo de treinamento, vamos chamar, o campo de treinamento e o campo de batalha. O campo de treinamento, ele é impedido também por esse tipo de pensamento. Então, tu começar a lidar com esses pensamentos vai te liberar energia cerebral para ter a atitude para o campo de treinamento, para daí tu poder um dia ir para o campo de batalha. Tem gente que vai para o campo de batalha direto até e aprende na porrada, né? Aprende com a crítica dos outros e tal, sem segurança nenhuma. Tem gente que sim. Eu fui assim. Eu tive que aprender meio na marra. Foi meio no susto. Sofri bastante. Foi lento, o processo foi lento. Mas ele pode ser muito mais rápido se tu descobrir isso do treinamento. Eu, por exemplo, descobri esse campo de treinamento muito tarde. Depois que eu descobri, eu usei esse campo de treinamento para treinar e melhorar nas minhas aulas, enfim, aquilo que eu gosto de fazer, que é falar, que é ajudar pessoas
a se tornarem melhores comunicadores. E antes disso mesmo, em sala de aula, ajudar os meus alunos a aprenderem, na época, aprenderem direito. Né? Então, o campo de treinamento é fundamental. Ok, pessoas. Talvez amanhã eu poderia falar sobre isso, né? Sobre o quanto... Vou pensar, mas não sei. Tá me surgindo uma ideia aqui do tema de amanhã. Se tiver algum tema, me sugira aí. Tá bom, pessoas? Hoje eu vou ficar por aqui, antes que o Instagram me derrube. Já faltam poucos minutos para o Instagram me derrubar. Essa live ela dura o tempo que ela durar. Às vezes ela termina em 1 hora, quando o Instagram me quebra as pernas, ou às vezes ela termina um pouco antes. Deixa eu só ver. A Giovana, desculpa, foi sem querer. Capaz, Giovana, fica tranquila, eu sei, as coisas são assim. Gostaria de consultar. Consultar? Quem? Eu? Se você quer me consultar, manda um direct aí. Não sei sobre o que é, mas será um prazer. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Usa o aviãozinho aí e obrigado pelos coraçõezinhos. Tá bom, pessoas? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoas. Dando Giovanni. Tchau, 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 tchau. Giovana, sua câmera está virada, eu acho. Será que ela sabia que ela pediu a solicitação? É uma surpresinha isso aqui. Giovana, você está no mundo. No mundo de 6 pessoas que nós temos agora aqui. 7 da manhã. 7 e pouco já. Giovana, acho que ela fez sem querer mesmo. Pô, Giovana, querida, bom dia. Tua câmera está ligada do lado invertido. Apareça. Não, não rolou. A Giovana, de verdade, falar, achou demais, né? Pesado. Nem todo mundo consegue falar ao vivo ainda, mas uma hora aparece aqui e fala, Giovana. A Giovana tem o nome da minha filhada, Giovana. E ainda com 2 N's, ó, igual a ela. Muito bem. Então, como é que tu resolve o problema dessas vozes aí que ficam se degladiando? Olha só. Essas vozes. Em primeiro lugar, então, tu precisa saber que elas não são você. Como é que tu sabe que elas não são você? Como é que tu percebe isso? Eu vou sugerir o seguinte exercício para ti. Esse exercício, ele é de um... Ele nem é específico... A PNL trabalha com isso, mas esse exercício ele está muito, muito bem explicado naquele livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Ele propõe que tu faça esse exercício, que é um exercício simples. Aliás, um livro que eu recomendo, tá? O Poder do Agora. Eckhart Tolle. Ele diz o seguinte, imagina que tu... O exercício que eu vou te dar ele não é bem o do Eckhart Tolle, ele é uma mistura com o que eu faço, tá? Imagina que tu tem esse pensamento que está te impedindo de falar, está ali te incomodando. Imagina que tu dá um passo atrás nesse pensamento. Esse pensamento, como eu te disse, pode ser que ele está te impedindo de falar, mas pode ser que ele está te impedindo de aprender, de ensaiar, de treinar oratório. Ele está te impedindo de alguma forma. Porque para você aprender a falar em público, ou mesmo tomar iniciativa de fala numa reunião, com uma pessoa só, você precisa treinar. Você precisa ir atrás. Mas essa fala, esse pensamento está te impedindo. Então o que você vai fazer? Você vai dar um passo atrás. Você imagina que está dando um passo atrás. Então, aqui está o teu pensamento, aqui na tua cabeça. Imagina que tu dá um passo atrás e que tu consegue enxergar teu pensamento. E eu sugiro, aqui vem
a minha sugestão, eu sugiro que você dê um nome para esse pensamento. Tipo assim, é o cansado. Aí, o cansado. Deixa eu olhar o cansado. Aí tu dá um passo atrás e enxerga o cansado. Essa criatura que agora está dentro de ti, esse pensamento, que agora tu tornou ele uma criatura. Tu tá olhando assim, sem vergonha, tá aqui. Eu tô olhando pro cansado. Aí tu tem o cansado, fica aí de boas. Ah, pra que treinar esse negócio? Relaxa. Esse é o cansado. Aí de outro lado, aí tu tá enxergando ele, tá? Tu tá enxergando o cansado. E aí tu tem condições de olhar para esse cansado e falar com ele, putz, tu é o cansado. Se tu é o cansado, tu não é eu. Tu é só uma parte de mim. Eu sou esse cara aqui que está olhando para esse cansado. Ou seja, quando tu dá um passo atrás, tu acaba te colocando acima desse pensamento. E só isso já é uma coisa muito legal. Ou seja, você consegue perceber que você não é esse pensamento, dando um passo atrás. Você tem condições até de julgar esse pensamento. Mas eu não sugiro que você julgue ele. Na verdade, quando tu deu o nome para ele de cansado, tu até julgou, né? Tudo bem. Então, assim, tá aqui o cansado. Então você já está se distanciando dele. E aí o que acontece? Tu pode chamar uma outra parte de ti para te auxiliar nisso. Que outra parte de ti? Aí eu sugiro que tu crie outra parte de ti para mostrar para esse cansado que ele é um cansado. Chame o auxílio de outra parte. Você é o protagonista, você é o diretor da peça aí dentro de ti. Essa peça, esse teatrinho que está acontecendo. Então você chama outra parte de ti que te, vai te ajudar a fazer esse cansado parar de falar. E que outra parte vai ser essa? Se tu não descobrir ela aí dentro de ti, tu pode chamar um auxiliar. Eu, por exemplo, tenho alguns auxiliares. Vou dar alguns exemplos. Para fazer exercício físico, eu tenho uma parte dentro de mim que é a Letícia. Letícia? Sim, minha mulher. A minha mulher, ela é terrível. Ela é o chefinho para exercício físico. Ela é minha coach. Coach, coach do coice, entendeu? Ela é a coach do coice. Ela vem me dar um coice. Ela pega e se eu não estou afim de... Se eu dou uma desculpinha qualquer que ela detecta, uma postura de desculpa, não é nem uma desculpa que eu verbalizei, é uma suspirada, tipo assim, hoje nós vamos fazer exercício às 11, tá? Hoje. Se eu pegar e for tipo 10h30 e ela disser assim, ela 15 para as 11, ela me diz assim, vai lá trocar tua roupa pra gente fazer exercício, que a gente tá fazendo exercício em casa. Né? E se eu tô ali trabalhando, ou lendo, sei lá o que, e eu pego e faço, só essa suspirada, ela já, o que foi? Qual é o problema? O que foi? E aí eu, nada, eu pego e vou fazer o exercício, vou trocar de roupa e já resolvo. Ou seja, ela detecta o meu desânimo em segundos. E aí o que acontece? Quando eu estou sozinho e eu não tenho a Letícia presencialmente, eu procuro trazer essa parte que eu chamo de Letícia, de coach do coice, para falar com o cansado e para dizer pro cansado, cala a boca, chegou, vai te catar. E aí essa parte, é como se eu pegasse ela de protagonista da historinha e me colocasse para fazer. Eu tinha um ex-colega também, que foi meu sócio, que uma vez me chamou de preguiçoso. Nossa, isso foi muito impactante. Muito impactante. A gente era sócio e eu não tinha. Eu tinha coisas, na época eu era ainda muito. Eu era sócio numa empresa com ele e eu tinha. Ao mesmo tempo era professor, mas eu não tinha saco para as coisas da empresa. Não tinha saco, eu não tinha maturidade
para ter uma empresa e fazer o que tinha que fazer. Na época eu estava muito envolvido com sala de aula e tudo, eu não tinha noção do que era atividade empresarial sendo dono de um negócio. E aí eu assumia cargos dentro da instituição onde eu trabalhava e cada vez me distanciava mais da empresa. E eu chegava até, como ele vinha sempre me cobrar coisas, era uma empresa voltada para educação, para treinamento. E eu gostava de fazer a atividade fim, mas eu detestava fazer as outras coisas empresariais. E teve um dia que ele me disse assim, sabe por que tu não faz isso? Porque tu é preguiçoso. Cara, quando ele me disse isso, claro que na hora eu fiquei na defensiva. Eu disse, qual capaz que eu sou preguiçoso, eu faço 1000 coisas. Eu todos os dias estou trabalhando, eu dou 44 horas de aula semanalmente na instituição. Ele falou, tu é preguiçoso. E aí ele pega e me olha e me diz, tu é preguiçoso para tua empresa. E aí eu, putz, sou preguiçoso para minha empresa. Na hora eu resisti de todas as maneiras ao que ele estava me dizendo, mas depois a ficha caiu. E ele, por incrível que pareça, se tornou, mesmo eu tendo as minhas divergências com ele, a gente não é mais sócio, porque não deu certo a empresa com ele. Não deu certo tanto por mim, quanto também por algumas coisas que ele fazia, mas ele acabou se tornando uma voz importante. Eu até hoje tenho ele. Que eu chamo ele eu chamo ele de chato, tá? Um chato que vem ali e me chama de preguiçoso quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero, mas que é preciso para as coisas da minha empresa. Eu chamo ele, o chato que me acusa e que faz com que eu levante para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, mas eu só consigo fazer isso se eu dou um passo atrás. E se eu olho como se eu fosse o diretor da cena. Eu sou o diretor desse filmezinho. E eu vou fazer com que o protagonista não seja esse cara. Eu vou fazer com que o protagonista seja esse outro cara. Que vai fazer com que esse se mexa. Ou com que esse cale a boca para que eu me mexa. E eu faço o que tem que fazer, o que é importante fazer. Tá entendendo? O processo para você resolver um drama mental, ele também é mental. E ele vem disso, de você se distinguir dessas vozes e fazê-las trabalharem para ti, para aquilo que é importante que seja resolvido. Tá entendendo isso? Massa, né? Isso é muito massa. Isso aqui é o que se chama, saber lidar com isso é o que se chama de inteligência intrapessoal. A inteligência que lida com as tuas forças inconscientes. E esse tipo de coisa não é... Tu percebe que isso aqui não é a oratória em si, mas isso é o que habilita a que tu exercite a oratória em si. Nessas lives das 7 da manhã, eu tô aqui não só para falar de a tua postura, a tua voz, não sei o que, a tua apresentação, não. Eu tô aqui para falar disso também, é claro, mas o Café com Oratória é para falar disso que está aqui dentro, que te impede de falar. E isso que está aqui dentro, muitas vezes, é o mais importante a ser resolvido. Se tu resolve isso, todo o resto se desenvolve treinando. O resto da oratória é tu aprender a técnica e treinar. O problema é que as pessoas se sentem impedidas para treinar. Porque elas não... Claro, elas não sabem das técnicas, mas não é só isso. Elas não conseguem, elas ficam paralisadas. Muitas das pessoas ficam paralisadas. Louco isso. Entenderam, pessoas? Deixa eu ver como é que tá o povo aí. Olha, bastante gente tá aparecendo aí. Que massa. 7 da manhã. O pessoal tá vindo às 7 da manhã. Tá começando a vir. Eu sabia que as pessoas iam aparecer às 7 da manhã. É só uma questão de, primeiro, descobrirem. Em segundo,
Aguardando, Giovanna. Tchau, 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 tchau. Giovanna, sua câmera está virada, eu acho. Será que ela sabia que ela pediu a solicitação? É uma surpresinha isso aqui. Giovanna, você está no mundo. No mundo de 6 pessoas que nós temos agora aqui. 7 da manhã. 7 e pouco já. Giovanna, acho que ela fez sem querer mesmo. Pô, Giovanna, querida, bom dia. Tu ligou, tua câmera tá ligada do lado invertido. Apareça. Não, não rolou. É, Giovanna, de verdade. Falar, achou demais, né? Pesado. Nem todo mundo consegue falar ao vivo ainda, mas uma hora aparece aqui e fala, Giovanna. A Giovanna tem o nome da minha afilhada, Giovanna. E ainda com 2 N's, ó, igual a ela. Muito bem. Então, como é que tu resolve o problema dessas vozes aí que ficam se degladiando? Olha só. Essas vozes. Em primeiro lugar, então, tu precisa saber que elas não são você. Como é que tu sabe que elas não são você? Como é que tu percebe isso? Eu vou sugerir o seguinte exercício para ti. Esse exercício, ele é de um... Ele nem é específico... A PNL trabalha com isso, mas esse exercício ele está muito bem explicado naquele livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Ele propõe que tu faça esse exercício, que é um exercício simples. Aliás, um livro que eu recomendo, tá? O Poder do Agora. Eckhart Tolle. Ele diz o seguinte, imagina que tu... O exercício que eu vou te dar ele não é bem o do Eckhart Tolle, ele é uma mistura com o que eu faço, tá? Imagina que tu tem esse pensamento que está te impedindo de falar, está ali te incomodando. Imagina que tu dá um passo atrás nesse pensamento. Esse pensamento, como eu te disse, pode ser que ele está te impedindo de falar, mas pode ser que ele está te impedindo de aprender, de ensaiar, de treinar oratório. Ele está te impedindo de alguma forma. Porque para você aprender a falar em público, ou mesmo tomar iniciativa de fala numa reunião, com uma pessoa só, você precisa treinar. Você precisa ir atrás. Mas essa fala, esse pensamento está te impedindo. Então o que você vai fazer? Você vai dar um passo atrás. Você imagina que está dando um passo atrás. Então, aqui está o teu pensamento, aqui na tua cabeça. Imagina que tu dá um passo atrás e que tu consegue enxergar teu pensamento. E eu sugiro, aqui vem a minha sugestão, eu sugiro que você dê um nome para esse pensamento. Tipo assim, é o cansado. Aí, o cansado. Deixa eu olhar o cansado. Aí tu dá um passo atrás e enxerga o cansado. Essa criatura que agora está dentro de ti, esse pensamento, que agora tu tornou ele uma criatura. Tu está olhando assim, sem vergonha, tá aqui. Eu estou olhando pro cansado. Aí tu tem o cansado, fica aí de boas. Pra que treinar esse negócio? Relaxa. Esse é o cansado. Aí de outro lado, aí tu tá enxergando ele, tá? Tu tá enxergando o cansado. E aí tu tem condições de olhar para esse cansado e falar com ele, putz, tu é o cansado. Se tu é o cansado, tu não é eu. Tu é só uma parte de mim. Eu sou esse cara aqui que tá olhando para esse cansado. Ou seja, quando tu dá um passo atrás, tu acaba te colocando acima desse pensamento. E só isso já é uma coisa muito legal. Ou seja, você consegue perceber que você não é esse pensamento, dando um passo atrás. Você tem condições até de julgar esse pensamento. Mas eu não sugiro que você julgue ele. Na verdade, quando tu deu o nome para ele de cansado, tu até julgou, né? Tudo bem. Então assim, tá aqui o cansado. Então você já está se distanciando dele.
E aí o que acontece? Tu pode chamar uma outra parte de ti para te auxiliar nisso. Que outra parte de ti? Aí eu sugiro que tu crie outra parte de ti para mostrar para esse cansado que ele é um cansado. Chame o auxílio de outra parte. Você é o protagonista, você é o diretor da peça aí dentro de ti. Essa peça, esse teatrinho que está acontecendo. Então você chama outra parte de ti que te, vai te ajudar a fazer esse cansado parar de falar. E que outra parte vai ser essa? Se tu não descobrir ela aí dentro de ti, tu pode chamar um auxiliar. Eu, por exemplo, tenho alguns auxiliares. Vou dar alguns exemplos. Para fazer exercício físico, eu tenho uma parte dentro de mim que é a Letícia. Letícia? Sim, minha mulher. A minha mulher, ela é terrível. Ela é o chefinho para exercício físico. Ela é minha coach. Coach, coach do coice, entendeu? Ela é a coach do coice. Ela vem me dar um coice. Ela pega e se eu não estou afim de... Se eu dou uma desculpinha qualquer que ela detecta, uma postura de desculpa, não é nenhuma desculpa que eu verbalizei, é uma suspirada, tipo assim, hoje nós vamos fazer exercício às 11, tá? Hoje. Se eu pegar e for tipo 10h30 e ela disser assim, ela 15 para as 11, ela me diz assim, vai lá trocar tua roupa pra gente fazer exercício, que a gente tá fazendo exercício em casa, né? E se eu tô ali trabalhando, ou lendo, sei lá o que, e eu pego e faço, aham, só essa suspirada, ela já, o que foi? Qual é o problema? O que foi? E aí eu, nada, eu pego e vou fazer o exercício, vou trocar de roupa e já resolvo. Ou seja, ela detecta o meu desânimo em segundos. E aí o que acontece? Quando eu tô sozinho, e eu não tenho a Letícia presencialmente, eu procuro trazer essa parte que eu chamo de Letícia, de coach do coice, para falar com o cansado e para dizer pro cansado, cala a boca, chegou, vai te catar. E aí essa parte, é como se eu pegasse ela de protagonista da historinha e me colocasse para fazer. Eu tinha um ex-colega também, que foi meu sócio, que uma vez me chamou de preguiçoso. Nossa, isso foi muito impactante. Muito impactante. A gente era sócio e eu não tinha. Eu tinha coisas, na época eu era ainda muito. Eu era sócio numa empresa com ele e eu tinha. Ao mesmo tempo era professor, mas eu não tinha saco para as coisas da empresa. Não tinha saco, eu não tinha maturidade para ter uma empresa e fazer o que tinha que fazer. Na época eu estava muito envolvido com sala de aula e tudo, eu não tinha noção do que era atividade empresarial sendo dono de um negócio. E aí eu assumia cargos dentro da instituição onde eu trabalhava e cada vez me distanciava mais da empresa. E eu chegava até, como ele vinha sempre me cobrar coisas, era uma empresa voltada para educação, para treinamento. E eu gostava de fazer atividade fim, mas eu detestava fazer as outras coisas empresariais. E teve um dia que ele me disse assim, sabe por que tu não faz isso? Porque tu é preguiçoso. Cara, quando ele me disse isso, claro que na hora eu fiquei na defensiva e disse, qual capaz que eu sou preguiçoso, eu faço 1000 coisas. Eu todos os dias estou trabalhando, eu dou 44 horas de aula semanalmente na instituição. Ele falou, tu é preguiçoso. E aí ele pega e me olha e me diz, tu é preguiçoso para tua empresa. E aí eu, putz, sou preguiçoso para minha empresa. Na hora eu resisti de todas as maneiras ao que ele estava me dizendo, mas depois a ficha caiu. E ele, por incrível que pareça, se tornou, mesmo eu
tendo as minhas divergências com ele, a gente não é mais sócio, porque não deu certo a empresa com ele. Não deu certo tanto por mim, quanto também por algumas coisas que ele fazia, mas ele acabou se tornando uma voz importante. Eu até hoje tenho ele. Eu, eu chamo ele de eu chamo ele de chato, tá? Um chato que vem ali e me chama de preguiçoso quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero, mas que é preciso para as coisas da minha empresa. Eu chamo ele, o chato que me acusa e que faz com que eu levante para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, mas eu só consigo fazer isso se eu dou um passo atrás. E se eu olho como se eu fosse o diretor da cena. Eu sou o diretor desse filmezinho. E eu vou fazer com que o protagonista não seja esse cara. Eu vou fazer com que o protagonista seja esse outro cara. Que vai fazer com que esse se mexa. Ou com que esse cale a boca para que eu me mexa. E eu faço o que tem que fazer, o que é importante fazer. Tá entendendo? O processo para você resolver um drama mental, ele também é mental. E ele vem disso, de você se distinguir dessas vozes e fazê-las trabalharem para ti, para aquilo que é importante que seja resolvido. Tá entendendo isso? Massa, né? Isso é muito massa. Isso aqui é o que se chama, saber lidar com isso, é o que se chama de inteligência intrapessoal. A inteligência que lida com as tuas forças inconscientes. E esse tipo de coisa não é. Tu percebe que isso aqui não é a oratória em si, mas isso é o que habilita a que tu exercite a oratória em si. Nessas lives das 7 da manhã, eu tô aqui não só para falar de a tua postura, a tua voz, não sei o que, a tua apresentação, não. Eu tô aqui para falar disso também, é claro, mas o café com oratória é para falar disso que está aqui dentro, que te impede de falar. E isso que está aqui dentro, muitas vezes, é o mais importante a ser resolvido. Se tu resolve isso, todo o resto se desenvolve treinando. O resto da oratória é tu aprender a técnica e treinar. O problema é que as pessoas se sentem impedidas para treinar. Porque elas não. Claro, elas não sabem das técnicas, mas não é só isso, elas não conseguem, elas ficam paralisadas. Muitas das pessoas ficam paralisadas. Louco isso. Entenderam, pessoas? Deixa eu ver como é que tá o povo aí. Olha, bastante gente tá aparecendo aí. Que massa. 7 da manhã. O pessoal tá vindo às 7 da manhã. Tá começando a vir. Eu sabia que as pessoas iam aparecer às 7 da manhã. Isso é uma questão de, primeiro, descobrirem. Em segundo, né? Segundo, virem. E esses coraçõezinhos que vocês estão mandando me ajudam muito a que as pessoas venham. Deixa eu dar um high five aí pro povo. Se tu tem uma dúvida, olha só, tô vendo pessoas queridas aqui. A Thaís, a Paloma, que tem vindo muito. Minha prima, Neida, querida. Jonathan, Priscila, grande Priscila. Giovana, que quase entrou e quase falou comigo, mas não acabou não falando. Opa, apertei em botões que eu não devia apertar. O que mais aqui? Deixa eu ver quem mais tá aí. Tô dando um high five aí pro povo que me assinou. Muito bem. Se tu tá curtindo essa live e tu quer me ajudar, se tu quer retribuir isso que tu tá aprendendo aqui, te peço que tu clique nesse aviãozinho aqui e encaminhe essa live para alguém, talvez até para o teu próprio story, para que amanhã tenha mais gente aqui e esse negócio fique mais massa do que já é. Todos os dias eu trago um tema novo. Esse tema eu descubro geralmente às 6:30 da manhã, mas nada impede que esse tema seja trazido por você. Se tu tem um tema, alguma coisa que tu acha legal de perguntar, alguma situação específica, me mande se tem alguma dúvida. Para mim isso é um material muito válido, muito útil, porque da tua dúvida
eu ajudo de várias outras pessoas que podem aparecer por aqui. Acredita que a tua dúvida, ela não é só tua. A tua dúvida, ela é de um monte de gente. Eu não fazia ideia disso. Quando eu comecei a trabalhar com a internet é que eu fui perceber como a dúvida de um realmente é a dúvida de vários. Eu, como professor em sala de aula, eu sempre disse isso, mas eu não me dava conta de um modo tão forte de como esse negócio é real. Porque em sala de aula, às vezes, você tem uma turma pequena, 20 alunos, e a dúvida de um daqueles 20 não é a de nenhum outro, dos outros 19 que estão na sala. Mas, quando tu pensa em uma pessoa que está perguntando aqui, e nas milhares de outras, milhões até de outras no Brasil inteiro, a chance de que a tua dúvida seja de outro, ela é muito grande. Então, ajuda muito se tu mandar uma pergunta, tá bom? Pode mandar até por direct para mim, que eu respondo. Às vezes eu respondo para ti diretamente, se é muito específica, e quando eu vejo que tem esse potencial de gerar uma solução para outras pessoas, eu respondo aqui na live, o que fica muito mais legal. Deixa eu dar outro recado. Se tu perdeu alguma live passada, por enquanto, eu estou colocando elas no meu YouTube, no meu canal no YouTube, que é um canal bem pequenininho, tem 300 e poucas pessoas. Aliás, te convido a se inscrever nesse canal do YouTube. Tu encontra ele no link da bio. Todas as lives eu estou postando lá, tá? Claro que elas estão, eu estou postando desde a primeira, cada dia eu posto uma, então tá lá pela live 7, 8, 9, por aí. Então as passadas, se tu quiser ver, tu encontra lá. Por enquanto elas vão ficar abertas, tá? Aproveita e vê logo. Depois elas vão ficar limitadas, essas lives elas só vão poder ser acessadas para quem estiver no canal do Telegram. Que canal do Telegram? Sim, eu vou criar um canal do Telegram. Quando eu criar o canal do Telegram, eu aviso aqui. Mas enquanto o canal do Telegram não está criado, as lives estão todas lá abertas ao público. Quem quiser olhar as lives passadas, eu coloco lá o tema, tem até o tema. Daqui a pouco tem o tema do teu interesse, aquele tema que tu precisava. Vai lá, olha e também comenta, que ajuda muito. Tá bom, pessoas. Entenderam esse lance, então, do pensamento? Do poder que o teu pensamento tem para te parar ou para te jogar adiante? Só para terminar, só vou dizer uma coisa para vocês. Tudo isso tu resolve aí dentro da tua cabeça, e tu resolvendo isso, tu vai conseguir ir para a ação. Ir para a ação significa ir para o campo de batalha. O campo de batalha pode ser a vida real e o desafio que tu tem na vida real, tá? Desafio de apresentar. Por exemplo, eu quero ser um palestrante, eu quero ser um professor, quero fazer o meu TCC, quero falar durante uma reunião que eu nunca consigo falar, quero me posicionar na minha casa, quero falar no aniversário de 15 anos da minha filha. Não sei, tu tem o desafio real. Esse é o campo de batalha. Mas, antes desse desafio real, tu tem outras atitudes que essa vozinha pode estar te bloqueando até hoje, que são atitudes para te preparar para o desafio real. E a maior parte das pessoas que não vão para o desafio real, elas não vão também para os desafios que te preparam para o desafio real, que seriam aqueles treinos, porque as pessoas acham que esses treinos não vão me levar para o desafio real. Elas não conseguem enxergar que o treino é fundamental para o desafio do campo de batalha. Então tu precisa, esse pensamento que vem, essa vozinha a que eu me referi na live de hoje, ela te bloqueia não só para o desafio real, ela te bloqueia para esse treino, para esse outro campo de batalha que veio antes do campo de batalha forte, digamos assim. Esse campo de treinamento, vamos chamar, o campo de treinamento e o campo de batalha. O campo de treinamento, ele é impedido também por esse tipo de pensamento. Então, tu começar a lidar com esses pensamentos vai te liberar energia cerebral
para ir, para ter a atitude para o campo de treinamento, para daí tu poder um dia ir para o campo de batalha. Tem gente que vai para o campo de batalha direto até e aprende na porrada, né? Aprende com a crítica dos outros e tal, sem segurança nenhuma. Tem gente que sim. Eu fui assim. Eu tive que aprender meio na marra. Foi meio no susto. Sofri bastante. Foi lento, o processo foi lento. Mas ele pode ser muito mais rápido se tu descobrir isso do treinamento. Eu, por exemplo, descobri esse campo de treinamento muito tarde. Depois que eu descobri, eu usei esse campo de treinamento para treinar e melhorar nas minhas aulas, enfim, aquilo que eu gosto de fazer, que é falar, que é ajudar pessoas a se tornarem melhores comunicadores. E antes disso mesmo, em sala de aula, ajudar os meus alunos a aprenderem, na época, aprenderem direito. Né? Então, o campo de treinamento é fundamental. Ok, pessoas. Talvez amanhã eu poderia falar sobre isso, né? Sobre o quanto... Vou pensar, mas não sei. Tá me surgindo uma ideia aqui do tema de amanhã. Se tiver algum tema, me surgir aí. Tá bom, pessoas? Hoje eu vou ficar por aqui, antes que o Instagram me derrube. Já faltam poucos minutos para o Instagram me derrubar. Essa live, ela dura o tempo que ela durar. Às vezes ela termina em 1 hora, quando o Instagram me quebra as pernas, ou às vezes ela termina um pouco antes. Deixa eu só ver. A Giovana, desculpa, foi sem querer. Capaz, Giovana, fica tranquila, eu sei, as coisas são assim. Gostaria de consultar. Consultar? Quem? Eu? Se você quer me consultar, manda um direct aí. Não sei sobre o que é, mas será um prazer. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Usa o aviãozinho aí e obrigado pelos coraçõezinhos. Tá bom, pessoas? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoas.